Olá a todos, sou o Dr. Fábio Chain, advogado criminalista, e bem-vindos a mais um Direito Penal Informativo. No vídeo de hoje falaremos sobre a maneira como o direito penal brasileiro trata condutas de caráter homofóbico, ou seja, se homofobia é crime. Ao longo da terceira semana de agosto de 2022, momento da gravação desse vídeo, foi mencionado na mídia o julgamento de um caso em que um youtuber foi condenado pelo crime de racismo ao proferir mensagens que foram interpretadas pelo juiz como sendo de cunho homofóbico. A questão é, como se realizou essa construção e como que a conduta de homofobia foi equiparada ao crime de racismo? É isso que veremos no vídeo de hoje. O primeiro aspecto a ser considerado com relação ao tema encontra-se na Constituição Federal. O artigo 5º, em seu inciso 4, prevê a liberdade de expressão, porém veda o anonimato. Isso ocorre porque há uma diferença entre liberdade e responsabilidade. Embora as pessoas sejam livres para se expressarem da maneira como melhor entenderem, essa liberdade ela não é isenta de responsabilidade. E os abusos no exercício dessa liberdade podem ser punidos tanto na esfera civil, caso causem um dano moral ou material à parte ofendida, quanto criminal, caso seja um crime de injúria, calúnia, difamação ou mesmo de racismo. A segunda questão é que o inciso 41, também do artigo 5º, prevê que as condutas que discriminem outras pessoas serão penalmente puníveis. O que ocorre, no entanto, é que desde a promulgação da Constituição de 1988, não houve a produção de nenhum dispositivo legal que resultasse na punição da homofobia como um tipo penal específico. Como resultado dessa omissão do legislador em não produzir uma norma penal específica que protegesse esse segmento da população contra condutas de caráter discriminatório, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade número 26, entendeu que a conduta de homofobia, ou seja, aquela que atente contra a identidade de gênero ou orientação sexual da pessoa, é equivalente ao crime de racismo, resultando na sua tipificação ou neste delito ou como injúria racial. Foi com base neste entendimento que, no caso midiático desta semana, o réu foi processado, julgado e condenado por uma conduta interpretada como homofóbica e equiparada ao crime de racismo. É importante se ressaltar que o entendimento das Cortes Superiores, no caso do Supremo Tribunal Federal, tende a ser seguido pelos aplicadores do direito penal cotidiano, ou seja, que o delegado de polícia, ao decidir se instaura e conduz uma investigação policial, tende a seguir esse entendimento. Da mesma forma que o promotor, ao decidir se oferece uma denúncia e pede a condenação, ao juiz de direito se condena na primeira instância e aos desembargadores e ministros de cortes superiores ao analisarem os recursos. Desta forma, é importante que a conduta social das pessoas, ao tratar com esse tema, seja balizada pela interpretação a ser seguida por aqueles que aplicam a norma ao direito concreto e não com o entendimento pessoal se aquela conduta deveria ser considerada como crime ou se deveria ser equiparada ao crime de racismo. E quais seriam então as consequências jurídicas deste entendimento? A primeira delas é que, ao se equiparar a homofobia ao crime de racismo, acaba por incidir aos casos concretos o disposto no inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, o crime de homofobia equiparado ao racismo possui um caráter inafiançável, imprescritível, devendo ser a ele aplicada a pena de reclusão. Além disso, essa equiparação altera a dinâmica na possibilidade do oferecimento de benefícios penais que vimos nos vídeos anteriores. No caso particular do Estado de São Paulo, o Ministério Público Paulista, por meio da orientação conjunta de número 1 de 2020, orientou os seus promotores de justiça a não oferecerem acordos de não persecução penal ou suspensão condicional do processo aos crimes de racismo ou de injúria racial, aplicando também este entendimento aos casos de homofobia equiparada a estes delitos. Ademais, a equiparação a estes crimes
altera a dinâmica da possibilidade do oferecimento de suspensão condicional de execução da pena ou de conversão da pena privativa de liberdade em pena assistiva de direitos, tudo isso seguindo as regras previstas para cada um desses delitos de acordo com a pena aplicada. No vídeo de hoje falamos sobre o crime de homofobia, enquanto conduta equiparada aos delitos de racismo ou de injúria racial. Abordamos a maneira como essa construção foi realizada no Supremo Tribunal Federal e as suas consequências jurídicas para os acusados. Eu agradeço a presença de todos e até um próximo vídeo.